Boa noite. Que a graça maravilhosa de Cristo esteja sobre todos vocês. Eu quero ler com vocês hoje o que está escrito no Salmo de número 78. E enquanto vocês abrem, hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre histórias que valem a pena, sobre novidades que valem a pena, sobre conhecimentos que valem a pena. Como coordenador, como professor, nós produzimos alguns documentos e estudamos algumas coisas que elas perdem sentido e perdem validade. A cada 2 anos, depois a cada 4 anos, a gente produz, por exemplo, um documento chamado PPP, Projeto Político Pedagógico. E aí ele é totalmente descartado depois de 2 anos, ou às vezes depois de 4 anos. E tem documentos que são até mais breves que esses. Alguns documentos, eles são muito bonitos no papel, mas não são praticáveis ou praticados. Como a Declaração dos Direitos Humanos, que é muito bonita. E tem muitas histórias que são interessantes, mas que apenas retratam coisas trágicas. Eu gosto muito, por exemplo, de estudar as religiões, as histórias das religiões. E tem 2 histórias que sempre me chamaram a atenção entre os gregos. Uma delas é a do Sísifo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um amaldiçoado nas histórias gregas que ele tem que carregar uma pedra para cima de uma montanha. E aí, quando ele chega lá no topo, a pedra rola para o outro lado e ele tem que fazer tudo isso de novo e assim para sempre. E tem uma outra história de um Prometeu que roubou o fogo do céu e deu para os homens. E ele sofre um castigo. Ele tem que ficar amarrado. E uma águia vem comer as vísceras dele. E a cada manhã as vísceras se renovam, apenas para que ele seja devorado novamente. Essas histórias, elas ensinam coisas interessantes, mas somente mostrando que fazer o que é proibido tem consequências, a vida pode ser trágica e terrível até o fim. Retratos bem, assim, infernais. Mas a história que nós conhecemos, que vários de nós conhecemos aqui, talvez alguns não conheçam, talvez alguns achem que conheçam e não conhecem bem, é uma história diferente dessas. Ela é, ao mesmo tempo, uma novidade, mas que nunca perde seu efeito de novidade. E ela é mais interessante que as notícias e novidades que nós estamos acostumados a ver por aí. Por exemplo, tempos atrás, a gente ouviu falar de uma catástrofe lá na costa sul de São Sebastião. Inclusive, eu estava numa escola quando tudo aquilo estava acontecendo. Mas ninguém lembra mais disso. Agora o pessoal está brigando por um terreno em Maresias, a notícia agora é essa. E ninguém nem lembra direito o que aconteceu. Porque depois, alguns malucões por aí resolveram atacar escolas. Mas nem disso o pessoal lembra mais direito, porque já tem uma notícia nova, diferente. E essas notícias, essas novidades têm uma validade muito rápida. E a gente está começando a ficar acostumado com isso. A ficar sempre entorpecido com novas notícias, com novas distrações. Porque a nossa mente está começando a funcionar igual o rolo do Facebook, do Instagram. E a gente vai passando. E as coisas vão ficando e a gente vai esquecendo. E tem coisas que não podem ser esquecidas. E é por isso que eu quero ler o Salmo 78 com vocês hoje. Então vamos lá. O Salmo 78 diz o seguinte: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.
E aí ele diz assim: ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que o ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. E esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Eu falei para o Léo que a gente combinou, que ele leu no último culto, o Salmo 78 para terminar o culto. E ele não sabia o que Deus já estava mexendo aqui dentro. E o Léo terminou lendo esse trecho, e é um texto maravilhoso, porque fala sobre ensinar a responsabilidade dos pais, né, das mães, no caso que ele estava pregando, de ensinar aos filhos as verdades eternas de Deus. E nós temos essas verdades eternas. Eu não sei quantos de vocês têm histórias que foram passadas mesmo por gerações na sua família. Mas aqui nós estamos falando de histórias milenares. Nós estamos falando de um conhecimento que vai muito além do simplesmente humano. Nós estamos falando de coisas às vezes complexas e profundas, como parábolas mesmo. E às vezes coisas que são muito fáceis e simples de entender, mas que as pessoas já não falam mais. As pessoas estão perdidas, elas não sabem a verdade. E hoje, mais do que em qualquer outra época, é muito claro falar isso e é muito evidente isso. Eu tenho alguns amigos coordenadores, e um deles especialmente, que é anarquista, ele me fala coisas muito interessantes sobre o que ele acredita, e numa delas ele tem razão. As pessoas mataram Deus, através da filosofia. As pessoas não têm mais Deus como referência, e por isso ninguém mais pode ser a referência. Porque se eu digo que uma coisa é verdade e você também diz que é, somos dois humanos e cada um pode escolher o que quiser. Então está todo mundo perdido. Ninguém tem referência mais nenhuma. E por isso, qualquer um que falar qualquer besteira ganha público, ganha seguidores no Instagram, ganha milhões de seguidores no YouTube, etc. Porque as pessoas estão perdidas e elas não sabem mais a verdade. E qualquer pessoa que fala algo próximo da verdade, ela já parece uma pessoa muito sábia e sensata e que eu devo ouvir. E é isso que a gente encontra por aí. Um monte de gente falando coisas próximas da verdade, mas que não é a verdade. E nós conhecemos uma história muito importante. É uma história que tem a ver com como devemos viver. Está aqui nesses versículos que a gente acabou de ler. São histórias do passado que determinam regras de vida, padrões de comportamento que nos levam a viver plenamente. Mas a gente esqueceu disso. A gente não leva muito a sério isso. Ele está falando aqui que há histórias de milagres, de coisas que Deus é capaz de fazer e que Ele continua sendo capaz de fazer, mas que talvez você nem saiba, que você não conheça. Ele está falando de histórias maravilhosas, mas que ao mesmo tempo são histórias com um H, porque tem uma diferença. Como professor de português, eu gosto das histórias, mas eu também gosto da história. As histórias são lindas, mas são ficção. São fruto da pura imaginação. Mas a história com H, ela existe. Ela existiu. E tudo o que eu quero falar hoje aqui para vocês não é imaginação de ninguém. Aconteceu de verdade. São coisas importantes do passado que, se você aprender e gravar, mudam sua vida no presente e para sempre. É isso, é disso que estamos falando. Às vezes, né, agora meu filho mais novo agora se interessou por querer, né, entender as historinhas da Bíblia, né? E é engraçado isso. Porque ele se impressiona com algumas coisas que a gente fala. Igual na história de José, quando a gente falou que os irmãos dele jogaram ele no buraco porque ele provocou os irmãos, ele ficou assim. É? Como assim?
E contando as histórias para ele, eu percebo que a gente vai contando as histórias bíblicas e muitas vezes a gente olha para aquilo como histórias de crianças. Ah, a história do Noé, a história do José, a história do Jonas, da baleia. As histórias, elas aconteceram. Elas não são histórias de crianças. Elas são histórias de adulto. Porque elas trazem significados eternos para nós. E quando eu olho para aquelas histórias desse jeito, eu tenho a chance de viver uma vida perfeita e maravilhosa, diferente. Muito melhor do que o melhor coach tem dito por aí. Muito melhor do que qualquer um pode imaginar. E você não precisa nem pagar caro para ouvi-la, para saber, para conhecer. São histórias que podem te fazer vencer ou perder. Aqui ele diz que se você prestar atenção nas histórias, se você lembrar delas, confiar e obedecer, você vive. Versículo 6 disse isso. E eles, por sua vez, contem aos seus próprios filhos, e então eles porão confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Esse versículo 7 é muito importante. Porão confiança em Deus, não esquecerão, obedecerão. Eu quero que vocês ouçam essas histórias e não esqueçam dessas histórias. Não é o tipo de história que você pode esquecer. E você não só não vai esquecer, como você vai depositar confiança no Deus dessa história e vai obedecer. Porque se você não fizer isso, ele diz que você vai ficar parecido com os seus pais, com seus antepassados. Não necessariamente seu pai e sua mãe, porque eles podem ter sido bons cristãos, né? Mas você pode ficar parecido com aquelas pessoas bem ruins da sua família, que eram obstinados, rebeldes, um coração desleal para com Deus, espírito infiel. É uma questão de vida ou morte. Eu posso contar muitas histórias que não fazem nenhum sentido ou significado profundo para você, mas essas que a gente costuma contar aqui de cima, elas determinam sua vida ou sua morte. Sua eternidade no céu ou no inferno para sempre, eternidade mesmo. E aí ele fala então que a gente precisa prestar atenção porque não seja como Efraim. E aí ele cita Efraim porque foi a primeira tribo e representa todo o norte do país de Israel, foi o primeiro grupo que esqueceu. E porque eles esqueceram, eles foram destruídos. Eles foram invadidos como nação e nunca mais voltaram a ser como eram antes. Misturaram tudo, virou uma bagunça, porque eles esqueceram. Tudo começa no esquecimento. Porque se você esquece, você não tem no que confiar. E se você não confia, você não obedece. E aí acaba tudo. Agora, de que histórias estamos falando? Que tipo de coisa, então, ele quer que eu lembre para viver essa vida plena e tomar cuidado para não perder, para não morrer? A partir do versículo 12, ele começa a dar alguns exemplos dessas histórias. Versículo 12 diz assim: ele fez milagres diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de Zoã, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Deus abriu um mar. Ele simplesmente abriu. É como se de Caraguá até a Ilha Bela abrisse um caminho para você andar pela terra. Ele fez isso para libertar um povo da escravidão de 400 anos no Egito. Ele fez isso. Não é uma historinha. Ele fez isso. Faz muito tempo, mas ele fez isso. Quando eu lembro dessa história, eu sei que ele é um Deus que liberta. E que não importa a barreira, ele vai abrir. Olha como isso é importante, eu saber disso. Ele não só é um Deus que abre o mar e me liberta, mas ele me guia no deserto. Ele me dá direção. Ele continua caminhando comigo depois da libertação. Eu preciso lembrar disso, eu não posso esquecer disso.
Ele faz brotar água da rocha. Ele faz você ser saciado no meio do deserto. Ele faz surgir essa água de um jeito que você não vai saber como, de um jeito inesperado totalmente. E ele fala que faz em abundância, muito além do que você achava possível. Já é estranho sair do nada a água da rocha, água em abundância para saciar a sede de mais de 600 mil pessoas. Isso aconteceu e eu não posso esquecer, porque Ele é o mesmo Deus. Ele continua fazendo esse tipo de coisa. Mas contra Ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Eis aqui um problema que eu também não posso esquecer. Corremos um risco de nos acostumarmos com as bênçãos de Deus e nos tornarmos ingratos e duvidar, ou não duvidar, mas tentá-lo a fazer o que nós queremos. Tiago, no capítulo 4, ele fala um pouquinho sobre isso. Como assim? Como que isso pode acontecer na minha vida hoje? Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele não pode deixar os seus filhos passarem nenhum tipo de necessidade. Então, se você ainda passa necessidade, decrete em nome de Jesus. E você vai abrir uma empresa e será bem sucedido. Muita calma. Ele será glorificado, talvez, se Ele quiser fazer. E Ele sabe quando Ele pode fazer. Porque muitos de nós não estamos preparados para receber esse tipo de coisa. E que bom que Ele não faz, para a maioria de nós, eu acho. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre Deus começar a fazer a minha vontade. Não é sobre isso. Não é sobre ficar famoso. Não é sobre virar, estrela de TV, pregador de TV, já pensou? Famosinho no YouTube? Não é sobre isso. Não é sobre isso, não é sobre enriquecer. Não é sobre isso. Se Ele quiser, Ele faz, mas não é sobre isso. O povo de Israel já estava sendo alimentado, já estava sendo cuidado num deserto de forma milagrosa. E aí eles viram para Deus e falam assim: uma carninha aqui cairia bem. Será que Deus é capaz de fazer isso? Será que Deus pode? Acho que não, hein? Acho que Ele não pode. É muita arrogância da nossa parte. É muita ingratidão. É muita petulância. É tentar ao Senhor, seu Deus, em vão. Jesus já nos ensinou que não é legal fazer isso, que a gente não tem que fazer isso. Então toma cuidado. Toma cuidado. Não se esqueça que um dia um povo fez isso. E sabe o que aconteceu com eles? Eles conseguiram a carne. Vamos ler o que diz aqui, né? Versículo 21 diz assim: o Senhor os ouviu, mas Ele os ouviu enfurecido. Com fogo atacou Jacó. Sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, não confiaram no seu poder salvador. Contudo, Ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental. E pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade e assim Ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e Ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Essa é uma história que eu não posso esquecer. Não posso esquecer. Eu não posso querer levar Deus a ir além na minha vontade. Não posso. É um perigo muito grande.
É um perigo muito grande levantar a ira de Deus contra mim, porque eu quero usá-lo a meu favor. É muito difícil isso. A gente tem que se examinar muito mesmo, como já foi dito aqui hoje. Como diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, examine-se a si mesmo. Como que vai assim meu relacionamento com Deus? Por que eu estou pedindo essas coisas? Qual é o meu objetivo de verdade? Eles não estavam fazendo aquilo, esse pedido para a glória de Deus. Eles estavam fazendo isso como ingratos, reclamões, ousados que eles eram. E eles receberam a carne e morreram com a carne na barriga. Muitas das vezes, nós pedimos coisas a Deus que vão nos fazer mal, que não vão ser bem digeridas. E Ele dá, às vezes Ele dá. E junto com isso vem o castigo, a punição, a consequência ruim. Para quantos de nós, uma resposta de oração mal feita nos levaria a ficar longe de Deus? Que é o que diz lá em Tiago também. Que é o que está escrito aqui. Eu não posso esquecer dessas lições do passado. Eu vou me manter humilde na presença de Deus e que seja feita a vontade dEle. Eu só vou obedecer aqui, Ele vai abrir as portas que Ele quiser abrir, Ele vai me conduzir do jeito que Ele quiser conduzir, com carne e sem carne. Né? Como Paulo diz também, ele não diz isso, algo assim, Filipenses? Sei estar contente, tendo muito, tendo pouco. Não é isso? A gente só lembra do outro versículo, né? Que é tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz isso antes. São lições eternas. São lições que se você trouxer para dentro do seu coração e não esquecer mais, você vai viver com Deus em paz. E não vai depender de ter muito ou pouco, não vai depender dessas coisas. Você vai ter paz com Deus. Porque você lembrou do que aconteceu com outros lá atrás. A gente fala que quem aprende com os erros dos outros é que é sábio, não é isso? Eu não preciso quebrar minha cabeça como o povo de Israel. Eu devo ouvir a lição, lembrar, confiar em Deus e obedecer. Mas a história continua e ele dá outros exemplos para nós aqui, dizendo o seguinte: acendeu-se contra eles a ira de Deus e ele os feriu de morte aos mais fortes, como eu disse no versículo 31. Mas a despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Ele está falando agora de uma outra época, de uma época depois dessa. Em Juízes a gente lê isso, né? Meus devocionais têm sido feitos em Juízes agora, eu cheguei em Juízes. O povo chegou na terra, aí tem um abençoado lá, né? O Otoniel, está tudo certo, ele leva o povo a confiar em Deus, ele morre. Aquela geração morre. Aí a geração que surge faz tudo errado. Esquece Deus, não confia nele, desobedece. E assim é o livro de Juízes inteiro. Eu preciso aprender alguma coisa com isso. Eu não posso achar que eu estou enganando Deus, porque Ele não se engana. Ele sabe os motivos do meu coração. Ele conhece cada um desses motivos. Eu não posso adular Deus, como diz o texto aqui. Eu não posso fingir aqui, Deus. Ele sabe que não é real. E sabe o que está escrito lá em Juízes? Que ele levantava os inimigos contra a nação para que eles aprendessem a lutar e confiar nele. Será necessário que Deus use os inimigos para nos acordar? Isso é coisa do Antigo Testamento, isso não acontece mais, pastor. Então você tem que abrir sua Bíblia, lá em Coríntios, mais uma vez, e um apóstolo disse assim: lança ele na mão de Satanás, para que talvez ele acorde e se converta. E isso está no Novo Testamento, certo? Será que eu preciso chegar nesse extremo
de ser lançado nas mãos de Satanás para acordar de verdade? Não, se eu não esquecer, se eu lembrar das lições, confiar em Deus e obedecer. Mas eu não posso enganar Deus, eu não posso. Não se iludam. Eu conheço muita gente que vive nessa ilusão, muita gente na minha família até, isso dói. De que, eu estou indo para a igreja e está tudo bem. Eu conheço meia dúzia de histórias e está tudo certo. Deus sabe do meu coração, eu não mato, eu não roubo. Gente, não é sobre isso também. É muito mais profundo que isso. Como eu disse aqui, são as histórias antigas de como deveríamos viver. Leis que dizem como Deus nos aceita. Não é do meu jeito, não é como eu acho que tem que ser. Não é eu achando que está tudo bem. Não é. E o diabo pode te iludir uma vida inteira, fazendo você acreditar que está tudo bem. Te deixando ali na água morna, né? Daquele jeito morno, assim. Não estou tão infernal assim, mas também não estou assim tão celeste. Não existe isso. Não tem como ficar assim. Não, aliás, tem como ficar, né? Não tem como ficar assim e ser aceito por Deus. E achar que está tudo certo com Deus. Não dá, não pode. E isso é diabólico também. E aí ele diz no versículo 38. Contudo, fui misericordioso. Deus perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto? E o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova. Irritaram o Santo de Israel. A paciência de Deus, ela é longânima. Ela é muito estendida, muito flexível. Deus, ele tem muita paciência. Ele vai nos levando e ele vai suportando. E isso não é coisa do Antigo Testamento também, graças a Deus por isso, né? Paulo fala isso, olha, Deus, ele não levou em consideração o tempo da ignorância de vocês. Ele foi tendo paciência com vocês, ele aguentou. Só que mesmo Deus tem um basta. Mesmo Deus chega numa hora que ele fala assim, chega. Mas ele vai aguentando. O que a gente tem que entender nessa paciência, e lembrar disso, e confiar nele e obedecer, é que essa paciência de Deus é uma chance que temos para nos arrepender. E enquanto a gente vai abusando dessa paciência de Deus, a gente não está ganhando nada. A gente só está se machucando, pecando, se ferindo. E ele tendo paciência, tendo paciência. E chega uma hora que esse basta tem muito mais a ver com não quero mais ficar vendo você se destruir, do que com eu, Deus, não posso mais. Não sei se vocês entendem isso. Deus tem um amor e graça e paciência infinito. Você não tem condições de tirar Deus do sério. Assim, né? Pensando a grosso modo, né? Você não é capaz disso. Ele é Deus. Mas o amor dele leva ele a não querer mais ver você se destruindo. A não querer ver mais você sendo agente de destruição também. Você destruindo os outros. A justiça de Deus, essa parte dele, essa maravilhosa ira de Deus, né? Essa justiça dele pede uma intervenção. Pede um chega. Chega uma hora que pede, que não dá mais. Ele não quer mais ver o que é diabólico permanecendo, o que é maligno permanecendo, não dá mais. E aí essa hora é ótima, depende também, mas ela pode ser ótima. Versículo 42 diz, não se lembravam da sua mão poderosa, não se lembravam. Do dia em que mostrou seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoa, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas. Os enviou enxames de moscas que os devoraram, rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, produção de terra aos gafanhotos,
Destruiu as suas vinhas com a saraiva, suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios. Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, não tiveram medo e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos, foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhes provocaram ciúmes. Não sei de quantos de vocês lembram, mas a última vez que eu vi uma pregação sobre isso foi o pastor Paulo, na época da pandemia, que pregou sobre essa passagem lá em Êxodo. E é bom não se esquecer, porque ele nos lembrou de lições muito importantes sobre este episódio aqui. Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessas, um Deus que caminha no deserto, né? Como a música diz mesmo, porque essa música é baseada nesse trecho aqui, lá de Êxodo. Ele faz isso. Se você parar um pouquinho para pensar e for honesto consigo mesmo, você tem o que contar sobre a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Por mais terrível e imprestável que você seja, Deus já agiu com misericórdia para com você em algum momento. Deus já fez isso, porque Ele é bondoso. Por pior que você seja, você tem como falar assim, nossa, naquele dia X, era para eu ter morrido, e não foi. Naquela situação tal, eu podia ter passado necessidade assim, e Deus, ou né, alguma coisa, me ajudou. Deus é misericordioso, Ele faz milagres. E o pior pode ser que alguns de vocês sabem contar muitos milagres. Eu posso contar muitos milagres. Né, estar vivo, sem drogas, casado e com filhos, é um milagre diário para mim. Maravilhoso. Uma evidência da graça soberana de Deus na minha vida. É Deus. Eu posso contar isso. Isso é evidente para mim. E quantos de nós, ainda assim, não levamos isso em consideração, não somos gratos, não somos fiéis, não o adoramos como Ele merece e nos distraímos com tudo que o diabo nos faz? Sabe quanto tempo demorou para o povo de Israel reclamar, depois que eles viram essas 10 pragas do Egito? Vocês lembram qual foi a reclamação deles, quando eles saíram do... Atravessaram o Mar Vermelho. Sabe qual era a reclamação? Pepinos e cebolas. Tem até uma pregação assim, por aí. Pepinos e cebolas. Aí a gente que gosta de julgar, a gente fala assim, nossa, hein, que povo esse, hein? Caramba. Acabaram de ver um rio se transformar em sangue, sapo invadindo tudo, sapo morrendo, mosca invadindo tudo, mosca morrendo, piolho invadindo tudo, piolho morrendo, animais morrendo, pedra caindo do céu, chuva, raio, filho de primogênitos lá dos outros morrendo. E aí eles saem, vê o mar se abrindo, e a primeira coisa que eles fazem é falar, poxa vida, eu queria estar comendo o pepino e a cebola do Egito. Mas e nós? Vamos pensar um pouquinho aqui? O que a gente viu? A gente testemunha uma história do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eles não viram isso. Nós conhecemos a história do Cristo. Deus se fez homem. Nós conhecemos essa história. E sabemos que ela é uma história com H, que nem os ateus conseguem ignorar a presença do Cristo histórico entre nós. Nós sabemos que Ele foi real.
Nós sabemos que ele fez milagres, ele curou pessoas. Graças ao The Chosen, mais pessoas estão sabendo ainda, né? Mesmo não lendo a Bíblia. Nós sabemos, nós vimos essas histórias, nós conhecemos essas histórias. Ele não fez só isso, ele ainda foi até a cruz, como a gente cantou hoje. Ele morreu para me perdoar, para me trazer para perto dele. E eu digo que eu creio nisso. Nós declaramos aqui várias vezes isso. Eu creio na cruz, eu creio em Cristo. A minha vida mostra isso como? Porque a música também falava que eu não posso fazer disso só uma canção vazia. Notas inúteis. Como que na prática, ali na minha casa, no meu trabalho, as pessoas enxergam a minha fé no Deus Pai, no Deus Filho e no Santo Espírito, que me traz vida nova. Que vida nova é essa que eu tenho vivido? Entendem a importância disso? Não é uma historinha bonita, não é história de Natal, nem de Páscoa. É real mesmo. Se você crê nisso, viva isso. E se você não vive isso, você não crê nisso. E para você é só uma história bonita. Na melhor das hipóteses, ensinamentos morais bacanas, assim. E não pode ser só isso. Como eu insisto em dizer aqui, são questões de vida ou morte. Aí depois a gente olha para tudo isso e fala assim, entendi, eu não posso achar que eles foram piores do que eu. Eu estou no mesmo nível que eles, é isso aí. Não leia o Antigo Testamento com esse olhar, porque diz o próprio Cristo que você será mais cobrado do que eles foram. Jesus disse uma vez assim, Jesus multiplicou pães. Ele fez uma multidão comer. De um cestinho ele fez sobrar vários textos, né? E aí, depois disso, alguns fariseus chegaram para ele e falou assim para ele, nos dá sinais de que você é o Messias. Aí eu imagino Jesus assim, nossa, né, caramba. Eu não vou dar sinal para vocês. Eu vou contar uma história. Sabe Jonas? Ele ficou 3 dias, não ficou? Isso vai acontecer comigo também. Sabe aquela rainha que visitou Salomão e ficou encantada com a sabedoria dele? Então, vai chegar um dia que ela, lá no tribunal de Deus, vai falar que vocês são umas pestes, que vocês não acreditam nem com um sinal. Porque ela não viu o sinal e acreditou. E vocês não confiam nem vendo. É disso que Jesus falava. É disso que estamos falando. É mais sério, porque é o Cristo revelado a nós. É um poder infinito nas nossas mãos. Um caminho aberto, de fato, entregue a nós. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso? Será que eu estou caindo sempre nas mesmas armadilhas? O que eu acabei de ler é que o povo de Israel insistentemente fez os mesmos erros. Eles não aprenderam. Eles se esqueceram, sempre. Foram se esquecendo. E aí não confiavam e não obedeciam. Poxa, eu vou ficar sempre do mesmo jeito? Que dia vai ser esse dia que eu vou chegar e acordar e falar, chega. Concordo, Deus, que chega. Vamos romper com essa velha vida. Chega, não dá mais. Está mais que provado por N experiências que o meu jeito dá ruim, dá errado, não funciona. Chega, não dá mais. Tem uma passagem mesmo dessa história, que é a que eu mais acho interessante. Que é quando Moisés pergunta para o faraó, quando que ele quer que as rãs saiam do Egito? Eu acho esse trechinho muito intrigante. Porque o faraó fala assim, amanhã. E aí a pergunta é sempre essa, né? Por que dormir mais uma noite com as rãs? Né? Se eu posso me livrar delas agora, né? Mas é isso, porque a gente só quer para amanhã e esse amanhã nunca chega. Por que você quer continuar dormindo com as rãs? Por que continuar insistindo numa vida medíocre que não te leva para mais perto de Deus e que não te traz vida plena, satisfação real, paz de verdade? Por que insistir nisso? Olha quantas vezes Deus fez coisas incríveis, magníficas, e o povo de Israel permanecia mastigando aquele modo velho de fazer as coisas. De querer tentar Deus, de querer algo mais, de querer fazer do jeitinho deles. Por que eu insisto nisso mesmo?
Não dá mais para insistir nisso. Não dá mais. Agora, o legal é que eu não preciso aprender só com histórias do passado. O versículo 65, ele diz o seguinte: Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado no domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Eu pulei um trechinho do Salmo. Se vocês quiserem, eu leio, né? Mas é um trechinho que fala de novo de quanto eles erraram e foram punidos, né? É mais do mesmo, então eu dei uma puladinha. Porque eu quero mostrar aqui a hora em que Deus resolve mudar de estratégia. E eu acho isso muito legal. Porque se você não resolve mudar, Deus resolve. E eu acho muito interessante essa hora em que Deus fala: opa, vamos lá, vamos fazer diferente. Então o Senhor despertou como de um sono, é claro que Deus não estava dormindo. São situações muito parecidas com, por exemplo, quando a chuva parou, o dilúvio aconteceu, né? A chuva parou. Lembrou-se Deus de Noé. Não é que Deus tinha esquecido, é a hora que Deus fala assim: agora vamos para a parte B da história. Agora vamos para a próxima parte. Então aqui é quando Deus fala assim: chega, eu cansei do mesmo. Eu cansei desse modo, desse jeitinho de vocês. Chega, não quero mais. É quando Deus fala: chega, não estou mais afim dessa brincadeira. Ele acorda e ele resolve lutar contra o inimigo. Eu digo a vocês que essa guerra já começou, mas ela ainda não terminou. Antigamente, Deus lutava contra os inimigos de forma diferente. Ele tinha nações inimigas que ele destruiu por completo. Ele pegava um povo e se esse povo não obedecia, ele exilava o povo inteiro. Agora as coisas mudaram um pouquinho. Aqui ele já tinha feito uma mudança. Ó. O que ele disse que ele já fez ali naquela época? Ele disse um basta para os inimigos de Israel, destruiu eles. Rejeitou Efraim, falou: não quero mais saber de vocês, Reino do Norte, vocês não me querem mesmo, então pronto, tudo bem, desisto de vocês também. E falou: Judá, você que ainda quer alguma coisa, vamos lá então. E deu a mão para quem queria alguma coisa. E seguiu adiante. Né, o que a gente leu ali no versículo 68. Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. E aí ele estabelece um santuário, né, que é o templo. Como a terra o firmou para sempre, e escolheu o seu servo, Davi. Ele muda de plano. Ele fala: chega desse jeito, vamos nos firmar aqui. Agora eu escolho um outro jeito de fazer as coisas. Agora é o povo do sul. Crio uma aliança com vocês. E agora tem um rei, um líder que vai fazer vocês me seguirem direito. Agora aqui há um mistério, aqui há um enigma, aqui é uma parábola, como diz o Salmo. Davi falhou. Nós conhecemos a história de Davi, certo? Infelizmente, ele adulterou. Infelizmente, Davi trouxe consequências ruins sobre os filhos dele, por causa das escolhas que ele fez. Mas nós conhecemos um pastor de Jacó, o pastor do seu povo Israel. Um homem, filho de Davi, que teve o coração íntegro e que pastoreia com mão experiente para sempre. Nós sabemos que é uma promessa. Deus mudou o jeito dele de fazer as coisas. E ele tinha prometido que ia fazer isso. Lá em Jeremias ele disse isso. Lá em Ezequiel ele disse isso. Ele disse: haverá um tempo em que não será mais necessário que alguém abra o rolo e lembre vocês das leis. Porque haverá um tempo em que eu mudarei o coração de vocês. E trocarei esse coração de pedra por um coração de carne. Um coração sensível, que bate, que pulsa, por amor a mim, né? Amor a Deus. E quando eu fizer isso, as minhas palavras estarão em vocês.
e vocês não as esquecerão mais. E por isso vocês confiarão e obedecerão. Isso se cumpre quando? E nós já conhecemos essa história. Isso se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi. Isso já aconteceu e você agora, a partir de hoje, pelo menos, você não tem mais desculpa de dizer que não sabia. Eu estou compartilhando com você a parte mais sagrada da história eterna, que é algo novo para sempre. Jesus viveu entre nós, viveu uma vida exemplar, sem pecado, porque a vida dele entregue na cruz perdoa a sua vida de pecado. Porque você não tem como conseguir salvação, porque você pecou. Você se tornou imprestável na presença de Deus. Você não tem nenhum mérito. Você vai para o inferno mesmo. A única forma de você estar com Deus para sempre é entendendo que Jesus morreu numa cruz por você. Que Ele fez esse sacrifício. Porque um dia Ele levantou do trono e disse, chega, desse jeito não dá mais. E Ele veio nos ensinar como viver, Ele veio até nós. E um dia Ele levantou-se de outra forma ainda numa cruz e disse um basta de vez para o pecado. Ali Ele derrotou o pecado e a morte. A guerra contra o mal já está acontecendo. Jesus já está vencendo. Hoje, Ele oferece a você perdão e poder de salvação e transformação, se você entregar sua vida para Ele. Hoje, essa vitória contra o pecado e uma vida perfeita e maravilhosa com Deus pode começar em você. Hoje, a vitória dele contra o mal pode começar na sua vida, como já começou na vida de vários de nós. Isso é maravilhoso. Mas pode começar na sua vida também. E aí, quando ela começa na sua vida, você tem uma nova história para contar. Uma história eterna também. Minha história já é eterna. Olha que coisa magnífica. A gente não para pensar muito nessas coisas. O que Deus está construindo em você que entregou sua vida para Ele já é eternidade aqui e agora. Já é poder dos céus vencendo o pecado e glorificando o nome de Deus. Já é reino de Deus avançando sobre o mundo mal. Já é isso acontecendo, mas ainda não em todos nós. E ainda não totalmente, porque o pecado e o mal será vencido totalmente um dia. Isso já está decretado também, porque um dia ele vem, como a gente cantou aqui hoje também. E quando ele vier, aí isso será pleno. Aí o nosso pastor Jesus nos guiará com perfeição para sempre. Sem nada nos atrapalhar jamais. Aí nem a presença do pecado existirá mais. Isso será muito bom mesmo. Porque nem as distrações mais existirão. E o meu convite hoje é esse. Chega de distração. Chega de fingir. Chega de ficar perdendo tempo. Aqui nesse livro estão as histórias eternas que podem mudar a sua vida. Chega de gastar tempo no celular ou com a televisão e não gastar tempo com a palavra de Deus. Chega de ficar distraído com os probleminhas do meu dia e não orar. Chega de deixar o inimigo ter espaço no meu coração. Chega disso. Não é para ser assim, não precisa ser assim mais. Ele é o Cristo eterno que veio habitar em nosso coração para nos dar vida plena agora. Eu posso viver o hoje cheio da presença do Espírito de Deus porque eu mergulho na palavra e na vida de oração. Eu posso isso agora. Eu já posso viver assim, desse jeito, desde já. É muito legal quando as pessoas percebem isso. É oportunidade de evangelismo sempre, né? Por que você é sempre feliz? Né? As crianças perguntam, né? Criança, então, é sempre ótimo. Por isso que eu adoro lidar com crianças, né? Ser coordenador de uma escola de educação infantil é incrível. Porque elas falam mesmo, mas você não ri, assim, você não fica bravo, né? Até dando bronca você... Eu falei, eu tenho que fingir às vezes para vocês, né? Entenderem que está errado, né? E até a sua paz mesmo, né? Aí os adultos percebem outra coisa. Os adultos percebem geralmente mais a sua serenidade, né? Eles falam assim, nossa, nada te perturba, não? Assim, de onde vem? Eu falo, não, é milagre de Deus mesmo. É milagre de Deus mesmo, né?
Ou é um defeito de nascimento, ou é um milagre de Deus. Eu acredito que é um milagre de Deus. Deus me fez de um jeito, me deu uma capacidade sobrenatural de ter paciência, paz. E isso é notório, é Deus agindo em nós. O que as pessoas percebem em você? Que é do reino de Deus, que é característica de Deus em você. Já parou para pensar nisso? É sobre isso que eu quero que você viva. É esse tipo de vida que eu convido você a experimentar a partir de agora. Eu não posso mais viver isso só para mim. Nenhum de nós que já vive isso quer isso só para si. Nós queremos que muitas pessoas conheçam isso. É por isso que sábado que vem a gente vai falar sobre missões. Nós queremos que muitas pessoas aqui entendam até a necessidade de compartilhar isso para muita gente também. Nós queremos que a novidade eterna se multiplique e transborde sobre a vida de vocês. Nós queremos que vocês cantem essas músicas, como as que a gente cantou hoje, com profundidade de experiência de vida. Quando eu canto que eu creio em Jesus Cristo, acredito, no Santo Espírito, gente, tanta coisa vem à minha memória, tantas experiências maravilhosas com Deus, tanta coisa boa, e você pode viver isso. É real, não é coisa de crente, não é coisa de carochinha, sei lá, é real. Você tem muitas pessoas que podem te falar o que eu estou falando aqui agora, aqui na frente para você. Muitas outras pessoas podem te falar isso. Pessoas podem te falar que elas saíram das drogas e vivem na liberdade hoje. Que elas viviam escravas da imoralidade e não vivem mais. Que elas vivem nessa novidade de vida, porque elas se lembram do que Deus fez e confiam nele e obedecem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por toda a sua palavra, por tudo mesmo, tudo que o Senhor deixa escrito na sua palavra. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem misericórdia de mim e de cada um de nós e nos permite ter esse momento aqui para lembrar de quem o Senhor é e do que o Senhor faz. Senhor, não nos deixe esquecer, não deixe os passarinhos roubarem a semente, não deixe as plantas espinhosas asfixiarem, Senhor, essa nova vida que quer surgir dentro de nós. Não deixa que esse coração duro de pedra impeça a planta do Evangelho de crescer aqui dentro. Pai querido, transborda a vida sobre cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Essa foi minha oração no louvor e essa é minha oração agora. Que o inimigo não consiga, Senhor, distrair nem iludir mais essas pessoas, mas que elas possam acordar hoje e entender todo o teu amor, toda a tua graça, todo o teu poder para transformar a vida que elas vivem, Senhor Jesus. Tenha liberdade, Senhor, total de nos transformar e de ser pleno e maravilhoso em nossas vidas e glorificar o seu nome em nós, em nome de Jesus. Amém.